Em uma madrugada aparentemente comum, um dos radiotelescópios mais avançados do planeta captou um sinal vindo das profundezas do espaço. No início, parecia apenas mais uma interferência cósmica, mas poucos minutos depois, ficou claro que aquilo não era um fenômeno natural. O sinal continha uma estrutura matemática perfeita, seguida por algo ainda mais perturbador, uma voz humana. A primeira frase dizia apenas: "Que bom, vocês ainda existem." O problema, a data codificada na transmissão, indicava que ela havia sido enviada 5 bilhões de anos no futuro. Capítulo 1. O dia em que o futuro respondeu. Algumas descobertas mudam a forma como enxergamos o universo. Outras mudam a forma como enxergamos a nós mesmos. Mas, de tempos em tempos, acontece algo tão improvável que desafia não apenas a ciência, mas a própria lógica da realidade. Foi exatamente isso que aconteceu em uma madrugada aparentemente comum. Naquele momento, nenhum dos pesquisadores presentes imaginava que estavam prestes a testemunhar um evento que redefiniria tudo o que a humanidade acreditava saber sobre tempo, espaço e existência. Tudo começou de maneira banal. Os radiotelescópios espalhados pelo planeta monitoravam o céu como faziam todos os dias. Milhões de sinais atravessavam o espaço constantemente. Pulsares, quasares, explosões de supernovas, ecos da radiação cósmica de fundo, um verdadeiro oceano de informações atravessando silenciosamente o universo. A maior parte desses sinais jamais chamava a atenção. Os computadores analisavam tudo automaticamente, descartando ruídos e catalogando fenômenos conhecidos. Era uma rotina. Até que um algoritmo identificou algo impossível. O alerta apareceu primeiro como um simples código amarelo na tela de monitoramento. Nenhum operador se assustou. Alarmes falsos aconteciam com frequência. Mas, poucos segundos depois, o amarelo mudou para vermelho. Todos os sistemas começaram a registrar exatamente a mesma anomalia. Não importava o continente. Não importava o observatório. A mesma transmissão estava sendo captada simultaneamente por equipamentos separados por milhares de quilômetros. Isso eliminava imediatamente a hipótese mais comum: interferência local. O sinal era real e vinha do espaço profundo. Os cientistas imaginaram que poderia ser mais um fenômeno desconhecido da natureza. Talvez uma estrela de nêutrons. Talvez um magnetar. Quem sabe uma explosão de raios gama produzindo um padrão incomum. As primeiras horas foram dedicadas apenas a confirmar os dados. Ninguém queria tirar conclusões precipitadas. A ciência funciona assim. Primeiro, duvide. Depois, teste. Só então aceite. Mas quanto mais os dados chegavam, mais difícil ficava manter o ceticismo. O sinal não era aleatório. Ele possuía ritmo, repetição, estrutura. Como se alguém tivesse organizado cuidadosamente cada sequência. A primeira análise revelou algo ainda mais intrigante. Os pulsos obedeciam a uma ordem matemática extremamente específica. Números primos. A sequência surgia perfeita. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Nenhum processo natural conhecido produz aquela organização com tamanha precisão. Na comunidade científica existe uma antiga ideia. Se algum dia encontrarmos inteligência extraterrestre, a matemática provavelmente será a primeira linguagem compartilhada. Porque a matemática não pertence aos humanos. Ela pertence ao próprio universo. 2 mais 2 será 4 em qualquer galáxia, em qualquer época, em qualquer civilização. Por isso, quando os pesquisadores identificaram aquela sequência, o silêncio tomou conta da sala de controle. Ninguém precisava dizer o que todos estavam pensando. Se aquilo fosse realmente uma mensagem, alguém estava tentando conversar. As horas seguintes foram tomadas por uma corrida frenética. Instituições científicas do mundo inteiro passaram a compartilhar dados em tempo real. Equipes que normalmente competiam entre si começaram a trabalhar lado a lado. Astrônomos, físicos, matemáticos, especialistas em linguística, criptógrafos, engenheiros, todos tentando responder a mesma pergunta: quem enviou aquilo? Então surgiu a segunda descoberta. E ela era muito mais perturbadora que a primeira. A intensidade do sinal variava exatamente como acontece em transmissões digitais. Era como observar um gigantesco arquivo sendo enviado através do cosmos. Não eram apenas números. Existia informação codificada, informação complexa. Os supercomputadores iniciaram imediatamente o processo de decodificação. Ninguém dormiu naquela noite. Café substituiu refeições. Horas pareciam minutos. O mundo inteiro ainda ignorava completamente o que estava acontecendo. Do lado de fora dos observatórios, as pessoas seguiam suas vidas normalmente. Crianças iam para a escola. Voos decolavam. Mercados abriam. Enquanto isso, escondida dentro de laboratórios silenciosos, a maior descoberta da história humana começava a revelar seu primeiro segredo. Depois de quase 20 horas de processamento contínuo, surgiu o primeiro resultado legível. Não era uma imagem. Não era um vídeo.
nem coordenadas espaciais. Era apenas uma sequência de caracteres. Poucas linhas, curtas, objetivas, mas suficientes para fazer um dos pesquisadores derrubar a caneca de café no chão. Durante vários segundos, ninguém teve coragem de ler aquelas palavras em voz alta, porque todos compreendiam que, depois daquele instante, a humanidade jamais voltaria a ser a mesma. E quando finalmente alguém rompeu o silêncio, a sala inteira pareceu prender a respiração. A mensagem começava com apenas uma frase: "Que bom, vocês ainda existem." E logo abaixo dela, havia uma informação que fez até os cientistas mais céticos questionarem tudo o que sabiam sobre o universo. A data de envio não era o próximo século, nem o próximo milênio. Era um registro temporal impossível. 5 bilhões de anos no futuro. Capítulo 2. A mensagem impossível. O primeiro impulso dos cientistas foi o mesmo que qualquer pessoa teria. Aquilo precisava estar errado. A data certamente era consequência de algum erro de decodificação. Talvez um bit invertido, uma falha no algoritmo, ou uma sequência interpretada de maneira incorreta. Afinal, 5 bilhões de anos não representavam apenas um futuro distante. Era uma escala de tempo tão absurda que ultrapassava toda a história da humanidade em centenas de milhares de vezes. Nossa espécie existe há aproximadamente 300 mil anos. As primeiras civilizações organizadas surgiram há pouco mais de 5 mil. Comparado a 5 bilhões de anos, tudo o que chamamos de história ocupava menos do que um piscar de olhos. Os pesquisadores decidiram recomeçar do zero. Criaram novos programas de decodificação. Usaram computadores diferentes. Equipes independentes trabalharam sem qualquer contato entre si, para evitar influência mútua. Se havia um erro, alguém o encontraria. Mas o resultado permaneceu exatamente igual. Todas as análises apontavam para a mesma conclusão. A mensagem havia sido marcada com uma referência temporal correspondente a aproximadamente 5 bilhões de anos à frente. A notícia ainda permanecia em absoluto sigilo. Governos haviam sido informados. Agências espaciais estavam mobilizadas. Os maiores centros de pesquisa do planeta passaram a operar em regime permanente. Mesmo assim, ninguém ousava divulgar qualquer informação. Como explicar algo que parecia desafiar todas as leis conhecidas da física? Enquanto o debate crescia, os computadores continuavam traduzindo novos trechos da transmissão. Foi então que aconteceu algo ainda mais perturbador. A mensagem não estava sendo apenas decodificada. Ela parecia esperar. Sempre que um bloco era completamente interpretado, o seguinte surgia organizado de maneira quase perfeita, como se tivesse sido preparado para acompanhar o ritmo de compreensão dos cientistas. Era impossível, mas também era impossível ignorar. No terceiro dia de análises, surgiu a primeira frase completa. Ela dizia: "Sabemos que vocês duvidarão da data." Um silêncio pesado tomou conta do laboratório. Aquela frase respondia exatamente ao que todos estavam pensando. Coincidência? Talvez. Mas a linha seguinte tornou essa hipótese muito mais difícil de sustentar. "Nós também duvidamos. Quando recebemos esta mesma transmissão, os pesquisadores trocaram olhares. A implicação era assustadora. Se aquelas palavras fossem verdadeiras, significava que aquela mensagem fazia parte de um ciclo. Ela havia sido recebida inúmeras vezes, em épocas diferentes, por versões diferentes da própria humanidade. A transmissão continuava. Vocês acreditam que o tempo é uma linha. Nós também acreditávamos. Depois descobrimos que ele se comporta mais como um oceano." A metáfora parecia poética, mas escondia um conceito profundamente estudado pela física moderna. A relatividade de Einstein já havia demonstrado que o tempo não é absoluto. Ele pode desacelerar, acelerar e até se curvar dependendo da gravidade e da velocidade. Mas aquela mensagem sugeria algo muito além, como se o próprio tempo pudesse formar correntes invisíveis, permitindo que informações navegassem entre épocas extremamente distantes. Os físicos presentes começaram a discutir possibilidades que, até aquele momento, pertenciam apenas ao campo teórico. Buracos de minhoca, curvas temporais fechadas, pontes gravitacionais, estruturas cósmicas capazes de transportar informação, mas não matéria. Nenhuma explicação parecia suficiente. Então surgiu uma nova sequência. Desta vez, não era texto. Era um conjunto gigantesco de números. Os matemáticos passaram horas tentando encontrar algum padrão, até perceberem que aqueles números não descreviam uma equação. Descreviam o céu, mais especificamente, a posição exata de milhares de estrelas. Quando compararam o mapa com os catálogos astronômicos conhecidos, perceberam que nada fazia sentido. Constelações inteiras apareciam deformadas. Estrelas conhecidas simplesmente não existiam. Outras ocupavam posições impossíveis. Durante alguns minutos, acreditou-se que o mapa estava completamente errado. Até que um jovem pesquisador fez uma observação inesperada. E se esse não for o céu de hoje? O laboratório inteiro voltou sua atenção para ele. Utilizando modelos de evolução estelar, a equipe iniciou uma simulação avançada. Milhões de anos passaram na tela. Depois, bilhões.
As estrelas envelheciam. Algumas explodiam. Outras desapareciam. As galáxias continuavam sua dança silenciosa pelo universo. Então, a simulação atingiu aproximadamente 5 bilhões de anos. O laboratório congelou. Pela primeira vez, o mapa coincidiu quase perfeitamente com a projeção. A posição das estrelas. As gigantes vermelhas. As anãs brancas. Até mesmo pequenas alterações gravitacionais. Tudo correspondia. Não era um mapa do espaço. Era um mapa do futuro. Nenhum ser humano vivo possuía tecnologia capaz de produzir aquela previsão com tamanha precisão. Mas a transmissão ainda guardava uma revelação maior. No 5º dia de decodificação, surgiu um pequeno arquivo de áudio. Seu tamanho era surpreendentemente reduzido. Poucos segundos. A equipe preparou a sala principal. Especialistas analisaram o arquivo em busca de qualquer ameaça digital. Nada. Era apenas som. Às 19h42, o arquivo foi reproduzido pela primeira vez. Os alto-falantes emitiram um leve ruído. Depois, respiração, lenta, cansada, humana. Ninguém se moveu. Então uma voz começou a falar. Era grave, serena. Carregava um cansaço impossível de descrever. Como alguém que havia vivido mais do que qualquer mente conseguiria suportar, ela disse: "Se esta gravação chegou até vocês, significa que o protocolo Aurora funcionou." Uma pequena pausa. "Nós não temos muito tempo." Outra pausa. "E vocês têm menos ainda." O laboratório permaneceu completamente imóvel. Aquela voz não parecia sintética. Não tinha o tom metálico típico das inteligências artificiais. Havia pequenas falhas na respiração, mudanças emocionais, hesitações. Era uma pessoa, ou, pelo menos, algo que ainda falava como uma pessoa. A gravação prosseguiu. "Antes que tentem descobrir quem somos, precisam entender uma coisa. Nós não somos alienígenas." Outra pausa. "Nós somos humanos." Alguns pesquisadores sentiram um arrepio percorrer a espinha. Outros simplesmente ficaram sem palavras. Mas nenhuma frase prepararia o mundo para a revelação seguinte. Porque aquela voz encerrava o primeiro arquivo dizendo apenas: "Vocês nos chamariam de descendentes." Mas essa palavra deixou de fazer sentido há bilhões de anos. E, pela primeira vez desde o início da transmissão, o medo começou a superar a curiosidade. Porque, se aquela voz dizia a verdade, a humanidade não apenas sobrevivera por 5 bilhões de anos. Ela havia se transformado em algo que já não conseguia mais se definir como humana. Capítulo 3. Os Herdeiros das Estrelas. A voz permaneceu em silêncio por quase 20 segundos. Nenhuma palavra. Apenas uma respiração lenta, profunda. Como se quem estivesse gravando tentasse encontrar forças para continuar. Então ela voltou a falar. "Se vocês ainda vivem na Terra, aproveitem. Vocês não imaginam o privilégio que possuem." Os cientistas trocaram olhares. Era uma frase simples, mas carregava uma melancolia impossível de ignorar. Durante toda a história da humanidade, o ser humano sempre olhou para o céu, imaginando o dia em que pisaria em outros mundos. Naquela gravação, porém, alguém que havia atravessado bilhões de anos parecia sentir saudade, justamente do planeta que um dia todos desejaram deixar para trás. A voz prosseguiu. "Nós demoramos muito para compreender que um planeta não é apenas um lugar. Ele é uma memória, um idioma, uma forma de sentir o universo." As palavras ecoavam pelo laboratório enquanto novos blocos de informação eram traduzidos. Pela primeira vez, a transmissão deixava de falar sobre eventos. Ela contava uma história, a história da própria humanidade. No início, acreditávamos que conquistar as estrelas seria nossa maior realização. E, por algum tempo, realmente foi. As telas começaram a reconstruir uma linha cronológica baseada nos dados recebidos, os primeiros assentamentos permanentes fora da Terra, a colonização de Marte, cidades subterrâneas protegidas da radiação. Depois, enormes habitats orbitais girando lentamente para produzir gravidade artificial. Décadas transformaram-se em séculos. Séculos transformaram-se em milênios. A espécie humana deixou de depender de um único mundo. Quando o Sol começou a se tornar mais brilhante, a humanidade já havia aprendido a construir lares onde antes existia apenas o vazio. Primeiro, vieram as naves geracionais. Verdadeiras cidades viajando entre as estrelas. Milhares de pessoas viviam e morriam durante a viagem, sem jamais conhecer o destino final. Depois surgiram tecnologias que reduziram trajetos de séculos para décadas. Mais tarde, décadas tornaram-se anos. E, por fim, a própria ideia de distância começou a perder o sentido. A voz fez uma pequena pausa. "Nós não vencemos o espaço. Nós aprendemos a conversar com ele." Os pesquisadores anotavam cada palavra. A frase parecia filosófica, mas os dados matemáticos anexados à transmissão sugeriam algo muito concreto. Novas formas de manipular a gravidade. Novos métodos de deformar o espaço-tempo, conceitos que, para a ciência do século XXI, ainda pertenciam apenas ao campo das hipóteses.
Conforme os milênios avançavam, a humanidade também mudava. Ambientes diferentes exigiam corpos diferentes. Colônias instaladas em mundos congelados adaptaram sua biologia ao frio extremo. Habitantes de planetas com gravidade intensa desenvolveram organismos mais compactos e resistentes. Outros preferiram modificar-se artificialmente. Substituíram órgãos, ampliaram a capacidade cerebral, criaram interfaces diretas entre mente e máquina. Mas, curiosamente, a transmissão jamais tratava essas mudanças como uma perda. Nós nunca deixamos de ser humanos. Apenas descobrimos que ser humano nunca significou permanecer igual. A frase provocou um longo silêncio entre os cientistas. Durante séculos, filósofos discutiram o que realmente define a humanidade. Seria o corpo? A inteligência? A consciência? A memória? Aquela voz parecia oferecer uma resposta diferente. Talvez ser humano fosse apenas continuar fazendo perguntas. O tempo avançava. Milhões de anos passaram como páginas sendo viradas. Civilizações surgiam, outras desapareciam. Algumas escolheram viver próximas às estrelas. Outras construíram cidades flutuando entre sistemas planetários. Houve quem transformasse asteroides inteiros em mundos habitáveis. Quem habitasse luas artificiais. Quem construísse estruturas gigantescas capazes de capturar parte da energia de um sol inteiro. A Via Láctea deixou de ser um sonho distante. Tornou-se um arquipélago de lares humanos. Então a voz pronunciou algo inesperado. Nós procuramos outras inteligências, durante bilhões de anos. E encontramos muitas. O laboratório inteiro ficou imóvel. Era a primeira referência direta à vida além da Terra. Os pesquisadores prenderam a respiração. Mas a gravação tomou um rumo completamente diferente do esperado. Nenhuma delas era parecida conosco. Algumas jamais construíram tecnologia. Outras jamais conheceram a linguagem. Algumas existiam como organismos distribuídos por oceanos inteiros. Havia inteligências que viviam dentro de nuvens interestelares, e outras que percebiam o tempo de uma forma que jamais conseguimos compreender. A voz não demonstrava entusiasmo. Falava com serenidade, como alguém descrevendo antigos vizinhos. O universo nunca esteve vazio. Nós apenas éramos jovens demais para percebê-lo. Os cientistas se entreolharam. Durante décadas, a humanidade havia buscado sinais extraterrestres, acreditando que encontraria civilizações semelhantes à nossa. A transmissão sugeria exatamente o contrário. A vida inteligente existia, mas assumia formas tão diferentes que os próprios conceitos humanos eram insuficientes para descrevê-las. A gravação continuou. Aprendemos com elas. Compartilhamos conhecimento. Crescemos juntos. Pensamos que nada poderia interromper esse futuro. Pela primeira vez desde o início da transmissão, a voz vacilou. Uma pausa longa, dolorosa. Era como se recordar aqueles acontecimentos ainda causasse sofrimento. Mesmo após bilhões de anos, quando voltou a falar, havia algo diferente. Um peso, uma tristeza profunda. Nós estávamos errados. O universo possui uma idade. E tudo o que possui uma idade também possui um fim. As luzes do laboratório pareciam mais frias. Ninguém ousava interromper a reprodução. A voz respirou lentamente mais uma vez e concluiu. Foi então que encontramos aquilo que nenhuma civilização conseguiu explicar, nem combater, nem compreender. Outra pausa, mais longa do que todas as anteriores. E antes que a gravação terminasse, vieram as palavras que fariam todos esquecerem as maravilhas descritas até aquele momento. Quando vocês ouvirem este nome, não tentem procurá-lo, porque, se conseguirem encontrá-lo, ele também terá encontrado vocês. O áudio foi interrompido, sem ruído, sem falha, como se alguém, do outro lado de 5 bilhões de anos, tivesse decidido encerrar a conversa exatamente naquele instante. No laboratório, ninguém percebeu que já era manhã, porque, pela primeira vez desde o início da transmissão, uma certeza havia se instalado entre todos. A humanidade do futuro não estava tentando contar sua história. Ela estava tentando nos alertar. E o pior, ainda nem havia começado. Capítulo 4. O silêncio. O arquivo seguinte demorou quase 12 horas para ser reconstruído. Diferente dos anteriores, os dados estavam fragmentados, como se parte da transmissão tivesse sido corroída antes de atravessar o tempo. Os engenheiros acreditaram, inicialmente, que aquilo fosse consequência da enorme distância temporal percorrida pelo sinal, mas logo perceberam algo estranho. Os danos não eram aleatórios. Havia padrões. Trechos inteiros desapareciam exatamente quando determinadas palavras começavam a surgir. Era como se alguém, ou alguma coisa, tivesse apagado partes específicas da mensagem. Quando finalmente o áudio pôde ser reproduzido, a voz soava diferente, mais fraca, mais lenta, como se bilhões de anos finalmente tivessem cobrado seu preço. Ela começou sem qualquer introdução. Nós demos muitos nomes para aquilo. Todos estavam errados. Outra pausa. No início, acreditávamos que fosse uma nova forma de vida. Depois pensamos que fosse um fenômeno quântico. Mais tarde, imaginamos que fosse uma propriedade desconhecida do espaço-tempo.
Nenhuma dessas hipóteses sobreviveu. Os cientistas ouviam atentos. Pela primeira vez, a voz não descrevia descobertas, descrevia fracassos. Vocês chamariam isso de inimigo, mas um inimigo possui intenção. Aquilo não possui. As luzes do laboratório pareciam mais frias. Até o som dos equipamentos parecia distante. Nós o chamamos de... A gravação falhou. Um ruído metálico tomou conta dos alto-falantes. Os técnicos se levantaram imediatamente. Mas antes que qualquer ajuste fosse feito, a transmissão voltou. Silêncio. A palavra ecoou lentamente pelo laboratório. Silêncio. Parecia um nome simples, quase inofensivo. Mas a voz prosseguiu. Ele não destrói planetas. Não consome estrelas. Não invade galáxias. Ele faz algo muito pior. Uma pausa. Ele apaga. Os pesquisadores franziram a testa. Apagar? A voz explicou. Quando o silêncio alcança um lugar, as coisas deixam de ter existido. O laboratório permaneceu imóvel. A frase parecia absurda, talvez até poética. Mas os dados anexados ao arquivo contavam outra história. Registros astronômicos inteiros apresentavam lacunas impossíveis. Galáxias que apareciam em mapas antigos simplesmente não existiam mais. Não haviam explodido, não haviam colidido. Era como se nunca tivessem feito parte da história do universo. Os pesquisadores imaginaram um erro de documentação, até compararem arquivos produzidos por civilizações diferentes. Todos apresentavam as mesmas ausências, as mesmas cicatrizes. Nós percebíamos que algo estava errado, mas nunca conseguíamos lembrar exatamente o que. A voz respirou lentamente. É essa a primeira característica do silêncio. Ele não destrói apenas matéria. Ele destrói informação. Os físicos presentes sentiram um arrepio. Na ciência moderna existe um princípio fundamental. A informação não pode simplesmente desaparecer. Mesmo um buraco negro, durante décadas considerado um devorador absoluto, acabou revelando guardar informações de alguma forma. Era um dos pilares mais importantes da física. Mas aquela transmissão descrevia algo capaz de violar exatamente esse princípio. Algo que apagava não apenas objetos, mas toda evidência de que eles um dia existiram. A gravação continuou. No começo, perdemos sondas. Depois, colônias. Depois, sistemas inteiros. Ninguém entrava em pânico, porque ninguém lembrava do que havia sido perdido. As palavras atingiram o laboratório como uma onda gelada. Como lutar contra algo que apaga até a lembrança daquilo que desapareceu. A voz prosseguiu. Nós só percebemos porque criamos observadores que existiam fora da sequência causal. Os cientistas interromperam a reprodução. A frase exigia análise. Fora da sequência causal. O que aquilo significava? Horas de discussão produziram apenas hipóteses. Talvez consciências armazenadas em estados quânticos. Talvez inteligências distribuídas em múltiplas referências temporais. Talvez algo que a ciência contemporânea sequer possuía linguagem para explicar. Quando o áudio voltou, a voz parecia emocionada. Nós sentimos medo. Outra pausa. Nunca tivemos medo da morte. Nunca tivemos medo da extinção. Mas tivemos medo do esquecimento. As palavras atravessaram o laboratório como uma confissão. Porque morrer é uma coisa, jamais ter existido. É outra completamente diferente. A transmissão prosseguiu. Quando uma civilização desaparece, suas obras permanecem, seus planetas permanecem, suas estrelas permanecem, no silêncio. Nem mesmo a ausência permanece. As mãos de alguns pesquisadores tremiam enquanto faziam anotações. Aquilo deixava de ser apenas uma história sobre o futuro. Era uma ameaça contra o próprio conceito de realidade. Então, surgiu a revelação mais perturbadora até aquele momento. A voz falou quase num sussurro. Nós cometemos um erro. Acreditávamos estar observando o silêncio, mas estávamos apenas vendo suas consequências. Respiração, lenta, pesada. Porque ninguém jamais observou o silêncio diretamente. Ninguém conseguiu. A sala inteira congelou. Todos os que afirmaram tê-lo visto deixaram de existir. O arquivo permaneceu mudo durante alguns segundos. Depois veio a última frase, baixa, quase inaudível. É por isso que estamos enviando esta mensagem. Porque vocês ainda vivem numa época em que ele ainda não sabe que a humanidade existe. O áudio terminou, definitivamente. Durante quase 1 minuto, ninguém falou. Os computadores continuavam funcionando. As telas continuavam acesas. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez desde o início daquela investigação, ninguém queria descobrir mais. Porque toda resposta parecia aproximar a humanidade de uma verdade que talvez nunca devesse ser conhecida. E, sem que qualquer pessoa percebesse naquele instante, um dos registros digitais da transmissão havia desaparecido dos servidores. Não estava corrompido, não estava oculto, não havia sido apagado por alguém. Era como se aquele arquivo jamais tivesse sido criado. Capítulo 5. O Protocolo Aurora. O último bloco de dados era diferente de todos os anteriores. Não havia fragmentação, não havia falhas.
Era como se tivesse sido protegido de alguma forma. Os sistemas iniciaram a decodificação automaticamente. Nenhum pesquisador ousou interromper. Depois de dias tentando compreender o impossível, todos tinham a mesma sensação. A verdade estava finalmente esperando do outro lado daquela transmissão. A voz retornou. Desta vez havia algo diferente. Ela não carregava apenas cansaço. Havia urgência. Se vocês chegaram até aqui, significa que ainda lembram de nós. A frase pareceu estranha. Mas antes que alguém pudesse refletir sobre ela, a gravação continuou. Isso significa que o silêncio ainda não venceu. Os cientistas permaneceram imóveis. A voz prosseguiu. Existe uma razão para esta mensagem existir. E ela não é a que vocês imaginam. As luzes dos monitores refletiam rostos tensos. Durante dias, todos acreditaram que estavam ouvindo um pedido de socorro vindo do futuro. Mas aquela voz acabaria de destruir essa certeza. Nós não enviamos esta transmissão para salvar a nossa época. Nossa época já não pode ser salva. Houve uma longa pausa. Nós a enviamos para salvar a origem. No laboratório, ninguém respirava. A palavra origem parecia carregar um significado muito maior do que simplesmente passado. Ela representava o ponto onde tudo começou. O único momento em que a história ainda podia seguir outro caminho. A voz continuou. Durante milhões de anos tentamos combater o silêncio. Construímos armas, construímos máquinas, construímos inteligências maiores do que estrelas. Nada funcionou. Os pesquisadores ouviam em absoluto silêncio. Então percebemos nosso erro. Nós tentávamos enfrentar um fenômeno que não obedecia às regras do tempo. A gravação fez uma breve pausa. E aquilo que não obedece ao tempo não pode ser derrotado dentro dele. Os físicos presentes começaram a trocar olhares. A implicação era gigantesca. Se o silêncio existia além da sequência temporal, então qualquer batalha travada no futuro já estaria, de certa forma, perdida. A única alternativa seria agir. Antes. Muito antes. Foi então que a voz pronunciou o nome que aparecia no início da transmissão. Foi por isso que criamos o protocolo Aurora. As telas exibiram milhares de linhas matemáticas. Equações desconhecidas. Modelos gravitacionais. Diagramas impossíveis. Os computadores não conseguiam interpretar quase nada. Mas um detalhe era evidente. Aquilo não descrevia uma máquina. Descrevia um evento. O protocolo Aurora não envia pessoas. Não envia objetos. Não envia energia. Ele envia possibilidade. Os pesquisadores franziram a testa. Possibilidade? Como algo poderia enviar uma possibilidade através do tempo? A voz explicou. O universo não é construído apenas por matéria. Ele também é construído por informação. E, enquanto a informação existir, o futuro ainda pode ser reescrito. A frase ecoou lentamente. Era uma ideia revolucionária. Se a informação moldava a realidade, então alterar a informação do passado poderia modificar acontecimentos sem violar diretamente as leis da física. Não seria uma viagem no tempo convencional. Seria algo muito mais sutil. Uma mudança na própria estrutura das probabilidades. A voz respirou fundo. Pensem em uma floresta. Se desejam mudar a direção de um rio, não precisam mover toda a água. Basta alterar a nascente. Os cientistas começaram a compreender. A transmissão inteira era a nascente. Ela existia para provocar pequenas decisões, pequenas descobertas, pequenas escolhas, mudanças quase imperceptíveis, mas que, ao longo de bilhões de anos, poderiam transformar completamente o destino da humanidade. Então veio a revelação mais inesperada de todas. Nós nunca soubemos se vocês realmente receberiam esta mensagem. Por quê? Toda vez que ela é enviada, o futuro muda. O laboratório inteiro permaneceu imóvel. Isso significava que o futuro que enviara a transmissão talvez deixasse de existir no exato momento em que ela fosse compreendida. Era um sacrifício absoluto. Uma civilização inteira apagando a própria linha temporal na esperança de que outra pudesse nascer. A voz voltou a falar. Agora, com uma serenidade quase comovente, talvez nós desapareçamos quando vocês terminarem de ouvir. Talvez nunca tenhamos existido. Se isso acontecer, terá valido a pena. Pela primeira vez desde o início da gravação, o narrador fez uma pausa longa. Não era uma pausa de medo. Era uma pausa de despedida. Então pronunciou uma frase que deixou todos os presentes profundamente emocionados. Vocês são o primeiro capítulo. Nós tivemos o privilégio de ser o último. E todo livro merece um final melhor do que o nosso. A gravação parecia encerrada. Mas um pequeno arquivo começou a surgir na tela. Diferente de todos os anteriores. Seu nome era composto por apenas 2 palavras. Abrir somente depois. Os cientistas se entreolharam. Depois de tudo que haviam descoberto, ainda existia mais um segredo. E, sem que ninguém pudesse imaginar, esse último arquivo responderia à única pergunta que permanecia sem resposta desde o início da transmissão.
Quem era de fato a pessoa que esteve falando durante todos aqueles dias? Capítulo 6. A última mensagem. O laboratório permaneceu imóvel diante do arquivo. Na tela, apenas 2 palavras. Abrir somente depois. Ninguém sabia o significado daquelas instruções. Depois de uma breve discussão, a equipe decidiu executar o arquivo. Durante alguns segundos, nada aconteceu. Apenas uma tela escura. Então, lentamente, uma nova gravação começou. Desta vez não havia ruídos. Não havia interferências. A voz parecia mais jovem, mais firme, quase em paz. Se vocês estão ouvindo isto, significa que a transmissão chegou ao fim. Houve uma pausa. E isso significa que vocês já sabem tudo o que precisavam saber. Os cientistas aguardavam a continuação. Mas em vez de fórmulas ou explicações, a voz fez uma pergunta. Agora deixem que eu faça uma pergunta a vocês. Outra pausa. O que significa existir? O silêncio tomou conta da sala. A voz continuou. Durante bilhões de anos, acreditamos que existir significava sobreviver. Depois pensamos que significava evoluir. Mais tarde, acreditamos que significava conquistar o universo. E estávamos errados todas as vezes. As palavras eram calmas, sem medo, sem desespero, como alguém que finalmente havia encontrado uma resposta. Existir é deixar algo que mereça ser lembrado. Os pesquisadores permaneceram em absoluto silêncio. A gravação prosseguiu. Foi isso que o silêncio nunca conseguiu compreender. Ele pode apagar cidades, pode apagar estrelas, pode apagar galáxias. Mas existe algo que nem mesmo ele consegue destruir. As telas começaram a exibir uma sequência de imagens reconstruídas a partir dos dados da transmissão. Não eram tecnologias, nem naves, nem planetas. Eram pessoas. Uma criança observando o céu pela primeira vez. Uma mãe segurando o filho nos braços. 2 irmãos rindo. Um casal caminhando sob árvores. Cientistas comemorando uma descoberta. Artistas pintando. Músicos tocando. Pessoas comuns vivendo momentos comuns. A voz falou com extrema serenidade. O universo nunca foi salvo pelas máquinas. Nunca foi salvo pelas armas. Nunca foi salvo pela inteligência. Ele sempre foi salvo por aqueles que decidiram cuidar uns dos outros. No laboratório, ninguém escondia a emoção. A gravação então revelou algo inesperado. Vocês passaram dias tentando descobrir quem eu sou, mas fizeram a pergunta errada. Uma longa pausa. Meu nome não importa, porque eu nunca falei em nome de uma pessoa. Eu falei em nome de toda uma humanidade. As palavras ecoaram como um adeus. Então veio a revelação final. Eu fui escolhido porque fui o último ser humano biológico. A sala inteira congelou. O último capaz de lembrar como era sentir o vento. Como era caminhar sobre a terra. Como era olhar para um céu azul. A voz falhava discretamente. Não por defeito, mas por emoção. Depois de mim, a humanidade continuou, mas de outra forma. Eu fui o último que ainda podia sentir saudade da terra. Os cientistas compreenderam. Aquele homem não era o mais importante. Era apenas o último guardião de uma memória. A última ponte entre o início e o fim da nossa espécie. Então veio a frase que encerrava toda a transmissão. Uma frase simples, mas impossível de esquecer. Quando vocês terminarem de ouvir esta mensagem, olhem para o céu. Não para procurar por nós, mas para lembrar que tudo começou aí. Houve outra pausa, muito longa. Como se o homem estivesse olhando pela última vez para algo distante. Então ele sorriu. Era possível perceber isso apenas pela voz. E disse... Se um futuro diferente existir, não sintam pena de nós. Sorriam, porque significará que finalmente conseguimos chegar até vocês. A gravação terminou, definitivamente. Nenhum pesquisador falou durante vários minutos, até que um dos computadores emitiu um alerta. A transmissão original havia desaparecido. Não estava corrompida. Não havia sido apagada. Simplesmente não existia mais. Os discos rígidos estavam intactos. Os registros de acesso permaneciam ali. As anotações continuavam, mas o arquivo que dera origem a tudo jamais havia sido encontrado. Os cientistas procuraram por semanas, depois por meses. Nunca descobriram o que havia acontecido. Restaram apenas as lembranças daqueles que estiveram presentes naquela sala. E uma única pergunta, registrada na última página do relatório oficial. Se o futuro mudou, quem enviou a mensagem? Talvez essa pergunta nunca tenha uma resposta. Ou talvez essa seja justamente a resposta. Porque alguns acontecimentos não existem para serem compreendidos. Existem apenas para mudar quem os presencia. E, neste exato momento, enquanto você olha para o céu, talvez esteja contemplando o mesmo universo que um dia inspirou o primeiro ser humano. E também o último. Quem sabe a maior aventura da humanidade nunca tenha sido conquistar as estrelas. Mas aprender que, independentemente de quão longe consigamos chegar, sempre carregaremos conosco o lugar onde tudo começou. A Terra. Nosso primeiro lar. E talvez... nossa lembrança mais importante.
Se esta história fez você imaginar o futuro de uma forma diferente, deixe o seu like e inscreva-se no Human Odyssey. Assim você ajuda o canal a continuar explorando as maiores perguntas do universo, aquelas que a ciência ainda tenta responder e a ficção ousa imaginar. E agora eu quero saber a sua opinião. Se você recebesse uma mensagem enviada por um ser humano de 5 bilhões de anos, no futuro, você acreditaria nela? Escreva sua resposta nos comentários. Eu vou adorar ler as teorias de vocês. Até a próxima viagem pelo desconhecido.